Boa noite, igreja. Graça e paz, amém. Eu, eu recebi essa honra hoje de ministrar a palavra e eu gostaria de, antes de tudo, orar por cada pessoa que está nos assistindo. Porque é uma honra ter vocês conosco, né, neste momento online novamente. Né? Mas creio que logo mais vamos voltar todos a celebrar juntos, né? E eu gostaria de orar por cada um. Pai querido, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por este tempo de aprendizagem, de ensino, de celebração, Senhor, que nós temos agora. Senhor, nós somos muito gratos por este tempo que o Senhor nos proporcionou, porque a Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez e nós devemos nos alegrar nele. Nós somos gratos por este dia, nós nos alegramos nesse dia com o Senhor, por todas as Tuas benfeitorias, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós rendemos graças a Ti. Senhor, nos dê ouvidos sensíveis ao que o Senhor tem a nos dizer. Nos dê olhos fixos a Ti. E nós oramos, ó Pai, que cada mente seja cativa à cruz do Calvário, para que todo pensamento seja levado a Ti. Levado cativo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esse tema, ele vem falando comigo há muito tempo. E mais intensamente nesses últimos dias. E eu gostaria de trazer alguns aspectos que o Senhor me fez meditar sobre a salvação, né? Gostaria de ler com vocês Filipenses 2, 12 e 13. Né? Filipenses 2, 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui nós vemos duas coisas, né? Esses dois versículos nós vemos o quê? A questão de obediência e a questão de desenvolver a salvação em temor e tremor. A nossa salvação, ela é imediata e ela não tem mérito pessoal. Isso é fato. Se nós lermos Efésios 2, 8, a Bíblia nos diz o seguinte, que a nossa salvação é por graça, mediante a fé. E isso é dom de Deus, né? Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Ou seja, a salvação em si, ela é algo que depende unicamente de Deus, né? A graça é a pessoa de Jesus Cristo, né? A pessoa de Cristo. E essa pessoa, nós precisamos desenvolver a nossa salvação a partir dela, porque Ele é o Salvador. Então, a gente percebe que a salvação, ela é por graça e ela não depende de nós. Porém, este é o primeiro passo. Quando nós confessamos ao Senhor, nós recebemos Ele como Salvador e Senhor e Salvador, né? Ele como nossa salvação, mediante a nossa fé. Então, o que acontece?
A Bíblia diz que isso é o início de uma nova caminhada, que nós precisamos o quê? Desenvolver a nossa salvação. Isso significa que nós não podemos nos esfriar, porque senão nós botamos em risco a nossa salvação. Eu sempre falo, principalmente no SEAP, que a salvação ela está intimamente ligada ao governo. Por isso que na oração de confissão nós dizemos Senhor e Salvador. Por quê? Porque se a gente olhar biblicamente, todas as pessoas que foram considerados salvadores, né? Moisés, José quando estava no Egito, eles foram considerados salvadores de um povo. Né? José como salvador de todo o povo, né? tanto do povo hebreu quanto do povo egípcio, né? Pela sua administração, pela sua revelação, né? O que o Senhor deu a ele, eles cantavam que ele era o Salvador do mundo. Então a gente percebe que a salvação também diz respeito a governo, porque ambos, tanto José quanto Moisés, governaram sobre um povo. Então, a salvação não somente diz a respeito de estar salvo, mas sim de senhorio, por isso que ela precisa ser desenvolvida, né? Então, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E tem alguns aspectos bem interessantes que o Senhor me atentou, né? O aspecto da confissão, a nossa fé precisa ser professada, né? Ou confessada, neste caso. Então, se a gente olhar Romanos 10, ele diz o seguinte, Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então aqui nós vemos o primeiro aspecto da salvação, né, que é a confissão. Por isso que nós sempre indicamos a confissão, a oração de confissão, aceitando o Senhor como Senhor e Salvador, né? E por isso que na oração tem tanto a questão de senhorio quanto a questão de salvação. Por quê? Porque se nós não andarmos segundo o que o nosso Senhor pede, nós saímos da sua jurisprudência, nós saímos da sua proteção. Por quê? Porque nós não estamos concordando com Ele. Nós estamos indo em direção oposta. Então, por isso que nós precisamos desenvolver, porque a partir do momento que nós somos do Senhor, a minha vida pertence a Ele. Ele é o meu Senhor. Né? O outro aspecto da salvação é o temor e o tremor, como a gente leu em Filipenses, né? Que nós precisamos desenvolver a nossa salvação em temor. E tem um outro texto em Deuteronômio 5, 29. Deuteronômio 5, 29. Que é um texto que é fantástico para mim. A Bíblia diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-te e para obedecer todos os teus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Ou seja, nós precisamos entender que o nosso temor ao Senhor faz com que, não somente a nós, mas a nossa descendência,
tudo vá bem, né? Nós precisamos temer o Senhor e obedecer os seus mandamentos. É o que diz a palavra. Então, aqui fala do temor, que nós precisamos temer ao Senhor, né? E o que é temer? Né? Por isso que a palavra diz temor e tremor. O temer e o tremor, eles são quase que sinônimos. Né? São como irmãos siameses, sempre andam juntos. O temor, ele é aquele respeito. Aquele respeito de eu não posso fazer errado. Eu não posso desonrar o Senhor. E o tremor é ter medo de fazer com que o nome do Senhor seja desonrado. Então, um diz respeito a nós e o outro diz respeito aos demais como um testemunho. Então, nós precisamos desenvolver o quê? Tanto o nosso testemunho para as pessoas, como também o nosso testemunho pessoal. Né? Aqueles que estão na nossa casa sabem como nós somos. E nós precisamos desenvolver cada vez mais, ser semelhantes a Cristo. Isso é desenvolver a salvação. O outro aspecto que o Senhor me trouxe foi a obediência, que nem foi falar no texto acima de Deuteronômios, né? Quem dera que ele sempre tivesse essa disposição no coração de temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. Né? Ou seja, nós precisamos obedecer o Senhor. João 14,15 diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a obediência, ela fala de uma expressão de amor. Por isso que eu coloquei aqui que a obediência deve ser em amor. Porque nós precisamos obedecer ao Senhor em amor. Mateus 19, 16 ao 22 também fala um texto sobre obediência, né? A obediência em amor. Mateus 19, versículos 16 ao 22 diz o seguinte: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Ou seja, esse texto ele é bem conhecido, inclusive, para falar sobre a intenção do nosso coração. Só que aqui ele estava em busca do quê? De salvação. Esse texto ele fala muito sobre salvação, porque talvez para nós estamos fazendo tudo que a Bíblia diz para nós fazermos, guardando todos os mandamentos do Senhor. Só que com que intenção nós estamos fazendo isso? Esse jovem tinha uma intenção que não era boa.
porque logo em seguida que Jesus pediu algo, ele se entristeceu e não cumpriu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O seu coração não estava na salvação. O seu coração não estava em seguir a Cristo. O seu coração estava em suas riquezas e somente isso. Então a gente percebe que quando nós falamos de salvação, nós precisamos entregar a nossa vida por completo. Os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, tudo precisa ser entregue ao Senhor. E por isso que nós precisamos desenvolver a salvação. Porque somente desenvolvendo a salvação, nós podemos obedecer ao Senhor. Quando confessamos o senhorio de Cristo sobre nós, a nossa mudança não é rápida, de uma hora para outra. E eu não duvido que isso aconteça, mas geralmente não é rápida dessa forma. Por quê? Porque precisa ter uma mudança de mente, precisa ter uma transformação no coração, precisa ter uma transformação na nossa alma, no nosso espírito. E essa transformação é através da obediência, é a nossa vida com Deus. Por isso que quando nós falamos de salvação, que ela é mediante a graça, nós estamos falando que ela é mediante a Cristo. Porque Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Então é a Ele que nós precisamos nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Isso é desenvolver a nossa salvação. E para isso, nós precisamos das práticas espirituais, leitura da Bíblia, oração, jejum. Essas práticas, a meditação na palavra, essas práticas, elas são necessárias para nós. Recentemente eu tive uma experiência com o Senhor justamente sobre isso. Porque eu estava angustiado com algumas situações e eu fui orar ao Senhor e já há alguns dias estava fazendo dessa forma. Eu orava ao Senhor porque estava cansado, eu orava, falava tudo que estava no meu coração, tudo que me angustiava, tudo que estava, sabe, me apertando. E eu dizia amém e dormia. Isso por vários dias. E teve um dia que o Senhor pegou e falou para mim: tu não vai me ouvir? E daí eu lembrei de um texto. Que Samuel ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E atentar ao Senhor é melhor do que qualquer gordura de carneiro. Nós precisamos voltar a ouvir ao Senhor. Quando nós falamos de oração, o conceito mais comum é que oração é uma conversa com Deus. Só que geralmente nós falamos, dizemos amém e continuamos a nossa rotina, ou vamos dormir, ou qualquer outra coisa. Nós não esperamos o Senhor falar conosco. Nós precisamos voltar a ouvir o Senhor. Nós não podemos ficar só despejando aquilo que está nos angustiando. Por mais que a palavra de Deus diz que nós devemos levar as nossas petições ao Senhor, né, as nossas súplicas, mas nós precisamos ouvir. Porque simplesmente falar não vai mudar nada. O que vai gerar transformação é ouvir o Senhor. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Quando eu ouvi isso, me doeu.
porque eu lembrei que eu já tinha aprendido isso e eu deixei de lado. Isso significa que em algum ponto eu parei de desenvolver a minha salvação. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver porque a salvação é o nosso relacionamento com Deus. Tudo começa com Ele e tudo termina com Ele. Só que para isso, a Bíblia deixa bem claro em Gálatas 2:20 que nós precisamos passar pela cruz. A Bíblia diz que nós estamos crucificados juntamente com eles. O nosso ponto de encontro com o Senhor é a cruz. Nós só estamos juntos com o Senhor a partir da cruz. E para isso nós precisamos desenvolver a nossa salvação, porque nós precisamos estar na cruz juntamente com Cristo e desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Porque senão a gente não vai viver uma vida de salvação, uma vida de fé. Porque a salvação é por graça, ou seja, ela é imediata, porque depende unicamente de Deus, unicamente de Cristo. Mas depois, a Bíblia diz que ela precisa ser desenvolvida. E tem um texto que Pedro ele fala que após uma vida de fé há a salvação da alma. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Cristo. O Senhor fala de tantas maneiras. Por isso que em Samuel ele fala que melhor é atentar, que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao que o Senhor tem para dizer. Porque ouvir o Senhor é melhor do que qualquer unção que possa vir. Porque Ele é a nossa capacidade. Ele é a nossa capacitação. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação, né? Em obediência, em amor, temor, tremor, a nossa boca, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós falamos, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o texto de Romanos que lemos diz o quê? Que se com o coração crerdes e com a boca confessar. Ou seja, é necessário que essa mensagem de salvação esteja entranhado em nosso coração para que nós possamos falar. Né? Que desenvolvendo a nossa confissão, desenvolvendo a nossa fala, aquilo que nós falamos, venha ser uma flecha para a sociedade. Né? Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Por quê? Porque quando fala de temor e tremor, fala de testemunho pessoal e testemunho para os outros. E a obediência ao Senhor, ela traz muitos benefícios, como diz em Deuteronômio, que aquele que teme ao Senhor e obedece aos seus mandamentos, tudo vai bem, não somente a ele, mas à descendência. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Mas para isso, nós precisamos desenvolver as nossas práticas espirituais. Elas têm que ser constantes. E eu confesso a vocês que quando o Senhor falou para mim, você não vai esperar eu falar, me doeu o coração. Porque em algum ponto eu deixei de desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação significa
desenvolver um relacionamento com Deus. Que nós possamos nos aprofundar, porque a palavra de Deus diz em Oséias que nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Que nós possamos desenvolver a nossa salvação o quanto antes. Que nós possamos ser luz no mundo. Isso é desenvolver a salvação. E essa palavra eu queria trazer para que nós possamos orar. Pai querido, nós pedimos essa noite que o Senhor venha nos ajudar a desenvolver o nosso relacionamento contigo. Nosso relacionamento, Senhor, precisa ser puro, santo, cheio de obediência, de amor, de tremor, de temor, Senhor. Senhor, com uma confissão em nossas bocas sobre quem Tu és, com uma verdade no nosso coração, porque Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa realidade, Senhor. Senhor, nos perdoa porque nós não temos desenvolvido a nossa salvação. Não temos desenvolvido o nosso relacionamento contigo. Que a Tua palavra diz em Apocalipse: lembre-te de onde caíste e volte ao teu primeiro amor. Senhor, nos traz a memória em que ponto nós paramos de desenvolver a nossa salvação, Senhor. Nós queremos nos apresentar diante de Ti santos e irrepreensíveis, como diz a Tua palavra. Por isso nós precisamos conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Deus. Que nós possamos desenvolver um belo relacionamento, Senhor. Um belo relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.